O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, alterou significativamente a forma como os cálculos dos benefícios de aposentadoria são realizados, excluindo a possibilidade de inclusão das contribuições anteriores a junho de 1994 na formulação final dos valores, um método que vinha sendo chamado de revisão da vida toda. E para falar sobre esse assunto, vamos entrevistar a doutora Maria Faiocchi. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário. Doutora Maria, seja muito bem-vinda aqui ao Brasil News. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora. A revisão da vida toda ainda é válida? Como está funcionando? Então, na verdade, foi feita uma manobra jurídica lá no STF, onde essa revisão da vida toda ela já havia sido julgada de forma procedente, ou seja, com ganho de causa para os aposentados e pensionistas, e ela estava suspensa devido a um recurso que o INSS entrou. Ela foi retirada de pauta em função desse recurso e, de uma forma ali, uma manobra realmente que fizeram, eles colocaram em pauta um processo antigo, um processo que estava parado há mais de 25 anos para julgar também uma fórmula de cálculo que era a mesma metodologia do pedido da revisão da vida toda. Quando eles trouxeram à tona esse julgamento que estava parado há 25 anos, eles acabaram interferindo ali no julgamento da revisão, o que pegou todo mundo de surpresa, porque já era um processo finalizado no STF, com ganho de causa, com julgamento, e agora a gente vai ter que aguardar para ver o que o STF vai fazer, porque se ele deu ganho de causa para essas ações e em outro processo, com um julgamento muito parecido, a pauta é praticamente igual, ele voltou atrás, está todo mundo muito ansioso no meio jurídico para saber como agora eles vão lidar com essa situação e cancelar uma decisão que eles já haviam dado de forma positiva. Doutora Maria, o Supremo Tribunal Federal tem a última palavra, né? Supõe-se que quando é a última instância, quando o assunto chega lá e é decidido, não existe mais o que fazer. Eu gostaria de perguntar à senhora se há recurso nesse caso aí. Então, isso é uma coisa muito inédita, Na verdade, isso mostra, trouxe à tona uma insegurança jurídica muito grande. Porque se a gente tem um Supremo Tribunal Federal que é dificílimo dos advogados conseguirem chegar até o Supremo Federal, para vocês terem uma ideia, quando uma ação ela entra em primeira instância, a pessoa, por exemplo, lá na cidadezinha dela, do interior aí do país, ela entra com uma ação e essa ação vai para uma segunda instância, depois ela pode chegar até o STJ. Para chegar ao STF é uma luta absurda, porque ele é a palavra final. O que estranha nesse caso é que a palavra final foi positiva, ou seja, ganho de causa. E agora, num outro processo similar que eles adiantaram não, porque é um processo de 25 anos que estava parado, eles inverteram a pauta, eles voltam atrás. Então, isso causa uma insegurança jurídica muito grande, porque as pessoas procuram o judiciário justamente para terem os seus direitos reparados e para terem o cumprimento da lei. E como vocês começaram aí chamando a pauta, explicando para as pessoas de casa, olha, o que é a revisão da vida toda? É a inclusão de salários anteriores a julho de 94, porque julho de 94 é o marco inicial do Plano Real, a moeda que nós temos hoje. Antes, quem tem um pouco mais de idade sabe como era complicada a nossa economia, a mudança de plano econômico. Então, a lei veio e falou que, olha, tudo que for anterior a julho de 94 não entra no cálculo. Só que muitos brasileiros, muitos trabalhadores, tinham ótimos salários, bons empregos, e essas contribuições foram simplesmente excluídas. E aí isso fere vários princípios constitucionais, por exemplo, da contrapartida. Se eu pago uma contribuição, se eu pago um imposto, é para que eu tenha o retorno daquilo que eu paguei. Então, se eu contribuo para me aposentar, se eu contribuo, por exemplo, com 2, 3 mil reais por mês, com um salário de 2, 3 mil reais, é porque eu estou contribuindo sobre esse salário. Então, simplesmente retiraram esse direito. E isso está na Constituição, que não poderia acontecer. Então, é muito inédito o que aconteceu. Isso causa aí um constrangimento entre o meio jurídico, uma insegurança muito grande. Doutora, e quais os impactos que os aposentados terão?
Olha, os aposentados, não só os aposentados, mas como toda a sociedade, né? Os aposentados, o impacto gigantesco, porque muitos já estavam recebendo a revisão, já estavam com o aumento da aposentadoria, então, né, é bem complicado saber como é que vai ficar, porque o Supremo deu o direito e agora retira. A questão da expectativa, porque muita gente, por exemplo, trabalhou antes de julho de 94, bons empregos, bons salários, depois da mudança do Plano Real, teve ali uma diminuição da sua contribuição, então essas pessoas vão acabar ficando com aposentadorias de um valor muito baixo. Então, os aposentados que estavam ali nessa expectativa, eles vão ter um impacto muito grande. E para a sociedade, esse impacto da insegurança jurídica, que realmente foi uma coisa que é inexplicável. Tem contribuinte com processo ganho antes dessa decisão do Supremo, doutora? Tem. E a grande preocupação, mano, é o seguinte: muitas pessoas conseguiram liminares, tutela antecipada, para aumentar o valor da aposentadoria. Então, essas pessoas já estão recebendo com aumento e já estão recebendo há um bom tempo. Qual é a preocupação agora desse grupo de pessoas? Como vai ser feito? Eles vão ter que devolver o dinheiro? Essa é a primeira preocupação. Né? E aí, para muitos, isso vai fazer, para muitos até é impossível, né? Pessoas já estão até preocupadas se vão perder casas, vão perder algum patrimônio, com medo aí dessa devolução. Outro ponto também que está causando muita preocupação quando você entra com uma ação na justiça e você perde e você não tem ali a gratuidade, você é obrigado a pagar custas e os honorários sucumbenciais, que são os honorários da parte contrária. Outra preocupação. E agora, esses milhares de aposentados, eles vão ter que pagar os advogados do INSS por causa dessa reversão, né, do Supremo Tribunal Federal? Então, está todo mundo muito preocupado, todo mundo muito ansioso para saber o que o STF vai fazer. Porque eu volto a repetir, é um negócio inédito, né? Você mesmo acabou de citar. Se ele dá a palavra final, ele que decide. Agora, como é que volta atrás, né? Complicado isso aí, né? Porque será que esse pessoal não pensou na hora que isso aí poderia surgir um grande problema em função disso? Então, é uma outra discussão, porque o que o governo alega, o que o INSS alega? Olha, porque o impacto econômico seria gigantesco. O impacto econômico seria gigantesco, falam em 400 bilhões de reais, falam em muitas situações. Só que, na verdade, nada disso foi comprovado. Ninguém fez algum estudo, né, muito claro, apresentou algo dizendo, olha, o impacto econômico poderia, por exemplo, quebrar o INSS, poderia ali causar um dano muito grande às contas públicas. Então, tudo isso ficou tudo muito no ar, só falado. E aí a gente fica também sem reação e sem saber o que explicar. Você imagina, por exemplo, o caso dos advogados, né, que tinham vários processos e ali sempre informando para o cliente, ganhamos, agora está tudo certo, só falta a publicação, agora só falta voltar no STF, e de repente você chega e fala, não, é o seguinte, você ganhou, mas agora perdeu de novo, porque o próprio tribunal que te deu o ganho de causa vai voltar atrás. Se já é difícil para os advogados entenderem, imagine para a pessoa que está ali, né? Agora, doutora Maria, muita gente hoje em dia não trabalha como CLT, trabalha na informalidade, tem a sua empresa, abriu um MEI. Qual que é a dica? Como que o trabalhador pode fazer para se programar para a aposentadoria? É o caso da chamada pejotização. Pejotização, né, também. E a pejotização, né, mano, ela acabou trazendo ali um transtorno muito grande, né? Porque muita gente fala assim, eu vou virar PJ e eu pago o que eu quiser de INSS. Uma coisa que é muito importante as pessoas saberem que, assim, a contribuição previdenciária, ela é obrigatória. Não importa se você é autônomo, se você é CLT, se você é cooperado, se você é empresário, se você é MEI. Então, todos são obrigados a contribuir, são obrigados a contribuir de acordo com os seus rendimentos. Então, se você ganha R$2.000 por mês como autônomo, você é obrigado, isso está na lei, a contribuir sobre 2. E o que acontece hoje é que ninguém faz isso. Como não existe uma fiscalização, por exemplo, vou dar um exemplo, uma faxineira, ela faz 4, 5 faxinas por semana. Ela
não vai lá declarar na Receita Federal, ninguém faz isso. Aí eu ganho tanto, então eu vou ter que contribuir. E aí acontece um problema futuro, porque essas pessoas vão chegar lá na frente, quando elas tiverem com a idade de se aposentar, muitas não contribuíram, vão cair na assistência social, e outras contribuíram pelo mínimo e não vai ser suficiente para arcar com as despesas de casa. E principalmente agora, com a reforma da Previdência que a gente teve em novembro de 2019, é muito importante que todo trabalhador, toda aquela pessoa, principalmente as pessoas numa idade média, na faixa dos 30 até os 50 anos, que já tem um bom tempo de contribuição, que façam uma coisa que a gente chama de planejamento previdenciário. Até novembro de 2019, a gente tinha uma legislação. Basicamente, a gente tinha aposentadoria por tempo de contribuição, onde o trabalhador se aposentava, homem com 35 anos, mulher com 30, e aposentadoria por idade, homem 65 anos, mulher 60 anos, no mínimo de 15 anos de contribuição. Com o marco da reforma da Previdência, foram criadas várias regras de transição. Vários pedágios, agora não existe mais aposentadoria por tempo. Quem começa, por exemplo, a contribuir agora, não existe mais esse tipo de aposentadoria. Então, esses trabalhadores que começaram a pagar antes, eles precisam fazer esse planejamento previdenciário, simular todas as situações que eles podem ter aí de regra de transição para poder se programar para o futuro. Porque o que a gente vê hoje, muitas pessoas acreditando que o que elas estão pagando de INSS vai conseguir suprir e comportar todas as despesas no futuro. E muitas vezes não é assim, porque muitas vezes você paga o INSS sobre determinado valor, mas como ele é feito por uma média, que leva em conta também a idade, vários cálculos, às vezes lá na frente a pessoa vai se aposentar com um valor muito menor do que ela ganha hoje na ativa. Então é muito importante a pessoa fazer o planejamento previdenciário e, se possível, a gente sabe da crise, a gente sabe das dificuldades, ter uma segunda linha, talvez uma previdência privada, algum investimento, alguma coisa que possa dar ali uma renda suplementar. Doutora Maria Faiocchi, advogada especialista em direito previdenciário, conversando conosco aqui no nosso Brasil News de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua disposição em conversar conosco, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite.